Certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de medo, né? De como dominar o medo. De como dominar o medo. E assim, eu sou um cara muito literal. E eu gosto de sempre saber onde eu tô, né? Sempre saber qual é o meu ponto de partida. Então, assim, para a gente saber como dominar o medo e como tratar o medo, primeiro, tem bastante gente entrando ainda. Acho que é melhor eu esperar um pouquinho. Tá? Então, para que a gente possa dominar o medo, é, é primeiro saber, é saber qual é o nosso ponto de partida, né? Saber onde que a gente está. Então, o medo, a gente aprende a ter medo, na verdade. Então, se você parar para pensar, você não nasce com medo. Um exemplo que eu tenho para te dar isso e para te provar como isso acontece, na verdade, são as crianças, né? Se você pegar uma criancinha, um bebê de um mês, né, 1 ano, 2 anos, e você der uma aranha na mão dela, esse bebê ele vai colocar a aranha na boca, né? Por quê? Porque ele não aprendeu a ter medo. Eu não sei se você já teve experiência de voar, né, de avião com alguma criança. Então, assim, quando o avião balança e que você está lá morrendo de medo, aquela criança ela está brincando, ela está falando assim, ih, vai cair, vai cair. Por quê? Porque, na verdade, a referência que ela tem é dos filminhos que ela vê, né? É, já voa, né? Então, geralmente eles brincam, né? A criança brinca, é engraçado, porque aquilo até naquele momento te distrai, porque você está morrendo de medo e você vê que a criança está do teu lado e está rindo e está super tranquila, né? Ela está tranquila em relação ao medo. Então, na verdade, a gente aprende a ter medo. E por que a gente aprende a ter medo, né? O cérebro humano, o nosso cérebro, ele evoluiu, mas ele não evoluiu. Ô, minha irmãzinha, minha irmã tá aí. Vou só dar uma pausa e vou dar um beijo especial para ela, porque toda vez ela passa aqui, passa batida, eu não dou um oi, não dou um beijo, não dou nada. Hoje eu te vi entrando. Um beijo, meu amor. Te amo. É, então, o cérebro evoluiu, só que ele não evoluiu ao ponto de aprender a administrar o medo. Pelo contrário, né? Tem até gente que o cérebro, eu falei que o cérebro evoluiu, né? Mas tem pessoas até que o cérebro está evoluindo. Mas assim, o cérebro não aprendeu, não evoluiu ao ponto da gente começar a aprender a administrar o medo. E o medo, ele no cérebro, uma das funções básicas do nosso cérebro, na verdade, é a de proteção. Então, assim, o medo vem desde o Homem das Cavernas lá. A única preocupação que o Homem das Cavernas tinha era de sair, né, para caçar e voltar vivo. Então, para você ver como o medo é antigo, o sentimento de medo é antigo. Então, a única preocupação era sair e voltar vivo. Só que aí hoje não tem mais caverna, hoje não tem mais. Ele não corre, a gente não corre o risco de sair ser atacado por algum dragão, dinossauro, por nada na rua, e a gente continua com medo, né? Só que esse medo hoje, na verdade, ele é uma armadilha emocional nossa. Ela deixou de ser física, porque antes, né, voltando ao Homem das Cavernas, ele voltar, e ele tinha medo de sofrer alguma coisa física, perder um braço, perder uma perna, perder uma vida. Hoje não. Hoje o medo ele virou uma armadilha emocional pra gente, né? É uma armadilha às vezes para a gente ficar numa zona de conforto emocional. Então, por exemplo, fazendo esse periscópio aqui para vocês, eu não tenho nenhum medo físico. Ah, não vai me acontecer nada, não vou perder um braço, não vou perder uma perna, não vai me acontecer nada. Mas o meu medo é de como eu vou me sentir emocionalmente fazendo isso. E é esse o medo que trava a maioria das pessoas, né? O medo de como ela vai se sentir, como ela vai agir, o que que os outros vão pensar, o que que pode acontecer e se der errado. Então, é, é por isso que a gente é, você- todo mundo passa por isso. Na verdade, o medo, assim, todo mundo tem, né? O medo todo mundo tem. O que faz a diferença é quem sabe administrar melhor e quem não sabe administrar o medo. Mas o medo é um sentimento normal. Só que você sabendo que ele é um negócio tão primórdio, tão antigo, fica mais fácil de você tornar ele palpável e começar a administrar esse medo, né? A dominar esse medo. Então, isso é uma armadilha muito grande para a gente, porque o que acontece então? A mente da gente, a mente humana, ela não prepara a gente, da forma como ela foi feita, ela não prepara a gente para o sucesso. Ela não prepara a gente para performar, ela não prepara a gente para crescer. Oi, Beth.
ela prepara a gente, na verdade, para você ficar paralisado, né? Por quê? Porque é maldade? Não, porque é seguro. Porque é segurança. A mente, ela preza pelo conforto, certo? A mente, ela vai prezar pelo teu conforto, pela tua segurança. Então, um dos principais motivos da gente ter medo de ter que estar constantemente treinando a mente, nos preparando, né? Se fortificando, fortalecendo. Oi, Dani, tudo bem? Se fortalecendo mentalmente, seja com meditação, seja com leitura, seja com programação neurolinguística, seja com coaching, entendeu? Eu sou coach e assim, o que eu faço muito com os trabalhos com as minhas coaches? Muitas vezes é o medo, muitas vezes é trabalhar o medo, que já foi um medo meu também e hoje eu consigo só administrá-lo. Então, o medo, ele nasce dessa situação primordial, né, lá dos primórdios, que já está inerente à nossa cabeça, e tem um outro fator também que são as nossas crenças. O que as nossas crenças? É o que a gente ouviu, o que a gente sentiu, o que a gente viu durante toda a nossa vida, principalmente quando a gente era criança. E como que o medo age assim, né? E assim, é muito simples, é muito bobo isso, mas é verdade. Por exemplo, hoje eu desci com os meus filhos para andar de patinete. Então, assim, existem milhões de maneiras de dizer a mesma coisa. E se ele não estiver andando certo no patinete, e eu disser para ele assim, pô, cara, já era para você ter acertado, já está na hora de você acertar, pô, você já tem 5 anos, não sei o quê, você devia estar melhor, hein, olha lá, pô, olha lá seu irmão, está na frente, é menor, não sei o quê, pipipi. O que você está fazendo na criança? Não nesse momento. Nesse momento você está chateando ela, tá, né? Está magoando. Mas no momento futuro você está gerando uma crença de limitação. Então o que vai acontecer com aquela criança lá na frente? Ela vai estar num trabalho e aí depois ela vai ter medo de ousar, né? Ela vai se manter num trabalho às vezes que não é nem o bacana para ela, não é o suficiente, ela poderia ir mais, né? Mas ela vai ter medo de ousar porque ela gerou uma crença de incapacidade, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente diz para os nossos filhos, para os nossos amigos, para todo mundo. Eu vou falar do que os amigos podem falar para a gente também aqui e que nos geram medo, né? E o que é medo, na verdade? O medo é uma preocupação com o futuro. O medo adora trabalhar no futuro, né? E se der certo? E se for isso? E se isso acontecer? E se aquilo não acontecer? Então o medo adora uma mente condicionada. E se eu me arrepender? E se eu falhar? Né? E muitas vezes é com algo infundado, algo que não muito provável que aconteça. Por exemplo, quem tem medo de andar de avião, né? Cara, você eu já passei por isso, porque eu tive uns trauminhas de avião assim, e quando eu ia comprar passagem eu já ficava com medo, já me dava um sentimento não bom, né? Mas só que depois, quando você para pensar racionalmente, você fala, pô, quantos aviões voaram hoje? E ontem? E no mundo inteiro? E todo dia? Não aconteceu nada. Então você vê que o teu medo é um pouco infundado. Apesar de... Tem aquela música do Raul Seixas, né, que fala como é que a luz acende, como é que um avião pode voar. Toda vez que eu entro no avião eu penso, pô, como é que esse negócio sai do chão, cara? Mas você vê que é o meio mais seguro e é o teu medo, na verdade, que você está criando, as historinhas que você está criando na tua cabeça é que estão fazendo com que você tenha aquele medo e aquilo vai virando uma bola de neve. E isso para o avião, para a mudança de emprego, para empreender, para tudo na vida. Para tudo na vida, para falar em público, para tudo na vida. Então, o que é o medo? Ele é criado da forma que você gerencia os teus pensamentos. É a quantidade de pensamentos que você deixa entrar e como você administra esses pensamentos. É assim que o medo vai trabalhando na tua cabeça. E a quantidade de medo que você tem, ela é exatamente proporcional à qualidade dos pensamentos que você tem. Essa frase é legal, assim. A quantidade de medo que você tem, ela é exatamente proporcional à qualidade dos pensamentos que você tem. Se você tem pensamentos bons, se você tem pensamentos produtivos, se você tem pensamentos positivos, seus sentimentos vão ser bons. Se você tem pensamentos de medo, de escassez, de insegurança, seus sentimentos vão ser ruins. Suas ações vão ser ruins. E o que vai acontecer na tua vida? Fala, Elvinho! E o que vai acontecer na tua vida vai ser ruim, exatamente. O medo ele te mantém na zona de conforto. Então o medo é inventado por você de acordo com a qualidade dos teus pensamentos. O medo é inventado por você. O medo não existe, ele é criado.
Eu acho que vale de novo aquele exemplo da criancinha, né? Uma criancinha andando de avião, o avião pode estar caindo e ela está brincando, né? Você pode dar uma aranha na mão dela, ela vai colocar na boca. Por quê? Porque ela não aprendeu a ter medo. Para quem está entrando agora aí, eu estou falando sobre o medo, tá? Como dominar o medo. E aí, eu vou dar uma dica de livro aqui, que é um livro que eu acho que ele é, na verdade, eu não vou chamar de livro, não. Eu vou chamar de curso. Ele é um curso, porque, é como eu estava falando para vocês, eu acho que para tudo você tem que saber o ponto de partida, né? Onde é que você está. E a partir daí você pode começar a trabalhar, tá? Eu estou aqui, então o que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que fazer, para onde que eu tenho que ir. O medo morre de medo da ação. Exatamente, é sobre isso que a gente está falando aqui, né, Helena? É, então, é, mas quando existe determinação, o medo se torna seu aliado. É isso aí. E sim, o medo pode se tornar um aliado. E na verdade, tem um coach super bacana que ele fala o seguinte: quando você estiver em algum processo de mudança, em algum processo de crescimento, em algum processo de evolução, é normal que você tenha medo. Né? Você vai ter medo. Só que se você encarar ele como inimigo, isso é ruim. Então, assim, já que você vai ter e que ele vai fazer parte do processo, segura nas mãos dele, entendeu? Vira o melhor amigo dele, vira o melhor amigo do medo. E aí você vai poder... É só você virar uma chave, é só você encarar de outra forma. Em vez de você, caramba, eu tô com medo. Não, assim, o medo tá aqui. Beleza, faz parte do meu processo de evolução. Segura na mão dele e torna ele seu melhor amigo. A relação já vai ser outra. Né? Então, assim, tem um livro que eu li, que eu acho que é um curso, na verdade, é um curso de psicologia na área do medo. E que eu vou mostrar para vocês agora. O livro chama Mais Esperto que o Diabo e é do Napoleon Hill. Tá? Napoleon Hill foi um dos maiores filósofos americanos, best-seller. E a capa do livro é essa aqui, ó. Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo. Então, eu acabei de falar para vocês que o medo é inventado, né? E olha o que ele diz aqui, é a primeira página, tá? do livro. Ele fala o seguinte: medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Napoleon Hill. Então, assim, no livro todo, esse livro, ele é uma entrevista com o diabo, onde a gente o triunfo dele é muito bacana também. Esse livro sobre o medo é muito bacana. Esse livro, na verdade, é uma entrevista com o diabo, onde, na verdade, o diabo ele personificou como medo. Né? O medo é o diabo. E aí ele faz uma entrevista e diz como lidar. Ele faz uma entrevista com o diabo para descobrir os segredos do diabo, que é o medo. Né? Como o medo faz para entrar no nosso sistema, como o medo atua na sociedade, enfim. Vale muito a pena esse livro, tá? E aí o que a gente perde quando a gente tem medo? O que a gente perde quando a gente não aprende a dominar o medo? A gente perde aquilo que a gente tem de mais valioso na nossa vida, que é a oportunidade de ser você mesmo. É a oportunidade de ser autêntico. Então, resumindo em uma palavra, né, para ficar claro de entender, você perde a tua liberdade. Ninguém é totalmente livre com medo. Então, se examine, olhe lá no fundo, né, olhe lá para dentro de você, veja... Vê se você não convive com algum tipo de medo. Às vezes você não percebe, porque, como eu te falei, vem lá da sua infância. Né? E aí já está dentro de você, está tão inerente que você não consegue perceber que tem medo. Mas às vezes a gente tem. Às vezes a gente está procrastinando alguma coisa porque tem medo e você não acha que é o medo, mas é. Às vezes você está travado, não está mudando de emprego, você acha que não, porque aqui está bom, não sei o quê, tá legal, vou perder isso, vou perder aquilo, mas na verdade isso é medo. Entendeu? Alguns tipos de medo, pensa em riqueza, quem pensa enriquece, é muito bom também, é um divisor de águas esse livro. O Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill também, recomendo. E alguns tipos de medo, tem vários tipos de medo. Os piores tipos são o medo da crítica, né? Então vê se no fundo algumas coisas que você está fazendo ou deixando de fazer, algumas coisas que você está fazendo, depois eu falo o nome do livro, algumas coisas que você está fazendo ou está deixando de fazer não estão movidas pelo medo, entendeu? Ao invés de estar movidas pela coragem e pela tua liberdade. O medo de não ser aceito, medo da morte, medo da doença, medo de falar em público, são alguns dos maiores medos.
Né? E assim, quando a pessoa tem medo de falar em público, na verdade não era o medo das pessoas, não era o medo de alguém jogar alguma coisa nela, de ser cortada fisicamente. Não é isso. O medo que ela tem é da emoção que ela vai sentir ao falar em público. Então, isso dá para ser trabalhado. Se é uma emoção, ela vem de um pensamento. Se é um pensamento, dá para ser trabalhado, dá para ser controlado. Então, para lutar com esse inimigo, que é o medo, né, você precisa saber onde ele está. E onde que o medo vive? Né? De onde que ele vem? Ele vem adentro, às vezes de dentro de você, ele é um opressor interno, né? E aí você precisa trabalhar isso, medo de se expor, da crítica, né? Enfim, resume tudo isso. Então, assim, de onde que o medo veio? Às vezes ele vem dentro de você, ele precisa ser trabalhado, né? Você precisa checar seus pensamentos, checar sua maneira de pensar e travar sua mente, blindar sua mente para que você pense da maneira certa e comece a pensar em um novo padrão. Então, eu sempre digo para os meus clientes que a filosofia de escassez e de medo, ela é inerente, mas a filosofia de abundância, de riqueza, de prosperidade, ela é criada. Então, assim, a gente tem que trabalhar todo dia o nosso cérebro, a nossa mente, para poder se tornar master, né? Dominar o medo. É que nem o Zig Ziglar, ele tem uma frase onde ele diz, eu até ouvi essa frase hoje, o Zig Ziglar diz que o medo, que a motivação é que nem banho, você tem que tomar todo dia. Trabalhar sua mente é a mesma coisa, você tem que trabalhar a sua mente todo dia. Ainda mais hoje que a gente está exposto, assim, eu não assisto televisão, mas quem assiste, e vê o que acontece todo dia, assim, é impossível você não ficar deprimido, é impossível você não ficar triste. Então, assim, na verdade, quando as pessoas me dizem assim, mas eu tenho que ser informado, eu tenho que me informar, eu não sei se você está se informando. Eu acho que você está se alienando. Eu acho que você está ficando com... Você está jogando sentimentos e emoções e coisas ruins para dentro de você. E aí depois que você vê que o desemprego subiu, que não sei quem morreu, que mataram não sei quantos, não sei aonde, sabe? Você ouve tanta desgraça, como é que você vai depois sair com um sentimento positivo? Entendeu? E agora imagina isso todo santo dia. Todo santo dia. Exatamente, o medo é uma arma poderosa para controle, né? A propaganda faz isso, e a televisão faz isso. Por quê? Porque o medo vende, a desgraça vende. Né? Então, o medo está dentro de você, o medo está dentro de você e ele pode estar fora de você também. E aí é com as pessoas que você convive. Né? E tem 3 tipos de pessoas que você convive e podem não estar te ajudando. Por isso que eu já falei algumas vezes sobre isso, em que mesa que você está sentando, com quais são as pessoas que você está andando. Por exemplo, eu falei do webinário que vai ter agora, né, depois, às 8 horas, da Paulinha Abreu e da Caroline Caracas, né, que elas são do grupo de Mastermind da Paula Abreu, da qual eu faço parte. Então, assim, é um grupo onde a gente tem um contágio social, você que falou aí, a Milena, a gente tem um contágio social positivo. A gente tem um contágio social de pessoas que estão empreendendo, de pessoas que estão criando seus negócios. Então, assim, a gente fica meio unaware, né? Fica meio alheio desses sentimentos ruins. Então, assim, é bom você blindar, é bom você se proteger, porque o medo, muitas vezes, ele vem de fora de você. E que tipos de pessoas são essas? Eu vou dividir assim, tem os cautelosos, e esses cautelosos são as pessoas que gostam de você. E elas agem, elas te proporcionam medo, muitas vezes baseada na segurança. Mas elas gostam de você. E são aquelas pessoas, por exemplo, pode ser a minha mãe. Ela fala assim, pô, não muda de emprego, Marquinhos, e se não der certo? Não é melhor esperar um pouquinho mais? Pô, você vai fazer isso mesmo com essa crise? Então, assim, aconteceu na minha vida isso. Eu lembro disso claramente. Quando eu vinha... sei lá, 16 anos atrás morar no Rio, que era um sonho, vir morar no Rio, na praia, pegar onda na prainha, enfim, e viver aqui, eu fui falar com um tio meu e ele falou assim, isso tem 15 anos, eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. Pô, mas você acha que agora, com o Brasil nessa crise, é o momento ideal para você fazer uma mudança como essa? Tem 15 anos. O Brasil está em crise hoje do mesmo jeito, né? E eu pedi demissão na agência onde eu trabalhava, e aí nesse dia um amigo meu falou para mim assim, cara, mas você é louco, você achou que é assim, bateu a cabeça e tá pensando que é fácil morar no Rio? Tem um monte de gente que quer morar no Rio, mas você tá pensando que é fácil morar no Rio? E assim, eu totalmente ausente de medo, o meu pensamento, o pensamento da cabeça não condicionada foi o seguinte, eu juro que o meu pensamento foi o seguinte, pô, tem 7 milhões de pessoas no Rio, não é impossível que não caiba mais um. Foi isso que eu pensei.
porque de alguma forma eu não tinha uma cabeça condicionada pelo medo. Então, tem essas pessoas cautelosas, é que elas gostam de você, mas elas querem te proteger. E elas querem te proteger, mas na verdade zelando e com precaução. E isso vai te gerar medo. Tem as pessoas que são fracas. Elas são fracas mesmo. Elas agem baseadas na apatia dela e no próprio medo delas, né? Elas não são capazes de realizar nada na vida. Ela não tem objetivo, sabe? No máximo ela cruza os dedos e espera o dia passar. E esse tipo de gente, ele vai dizer o que para você? Vai dizer assim, pô, mas para que tanto esforço? Se você estiver pensando em mudar de emprego, pensando em ganhar mais, pensando em mudar de país, pô, mas para que tanto esforço? Não, você já está aqui, cara, você já construiu um negócio aqui, pô, você já está ganhando bem, você fica aí. Você já tentou outras vezes, não deu certo, e se não der de novo? Para com isso, não vai dar em nada. Então, assim, elas agem baseadas no padrão de comportamento delas. Exatamente, deixa a vida te levar. Elas agem baseadas no padrão de comportamento delas, né? Que não necessariamente precisa ser o seu. E você está pedindo uma sugestão para aquela pessoa. Então, toda vez que você for pedir uma sugestão, procure um especialista. Entendeu? Se você quer aprender a pilotar um avião, procura alguém que pilote um avião. Não vai pedir para tua mãe te ensinar a pilotar um avião, entendeu? É a mesma coisa, para tudo na vida. Procura um especialista. Você quer aprender a dirigir carro de Fórmula 1? Procura um cara que dirige carro de Fórmula 1. Você quer aprender a ganhar dinheiro? Procura um cara que ganhou dinheiro. Não vai perguntar para o teu tio, entendeu? Que às vezes está quebrado e como é que se ganha dinheiro, entendeu? Procura um especialista. E tem o outro tipo de pessoas, né? Eu falei que tem os cautelosos, os fracos, e tem outro tipo, que são os perversos. São pessoas más. Eles agem baseados na maldade e na inveja. E muitas vezes eles são duros com as palavras, né? E eles te jogam para baixo mesmo. Essas pessoas, elas não têm pena, elas te jogam para baixo. E elas falam diretamente, elas falam tipo, você não é capaz de conseguir isso, você não faz nada direito. Se você sair daqui, às vezes no trabalho, né? Se você sair daqui, você vai pedir para voltar em 1 minuto. Quem conseguiu tudo isso aqui foi eu, não foi você. E às vezes essas pessoas, elas estão próximas a você. Muitas das vezes essas pessoas que, né, tem uma certa maldade, assim, tem um certo tipo de sentimento estranho, elas estão próximas a você. Por exemplo, se você cresce, graças a Deus não foi o meu caso não, tá? Mas eu conheço casos. Se você cresce ouvindo o pai dizendo assim, pô, quem construiu isso fui eu, não foi você. Quem chegou aqui fui eu, não foi você. Olha lá, eu estou te dando tudo do bom e do melhor, você não está valorizando, você não isso, você não aquilo, assim você não vai chegar em lugar nenhum. Se você cresce ouvindo isso, isso vai te colocando para baixo, isso vai minando tua autoestima. E na verdade, isso é um vício emocional do pai, do tio, da pessoa que estiver fazendo isso com você, onde ele está se fortalecendo com aquilo. E ele está te deixando dentro daquelas fronteiras dele. Por maldade, às vezes inconsciente, mas é uma maldade inconsciente. Ele está te deixando dentro daquelas fronteiras dele. E o que acontece? Em algum momento ele vai dizer assim para você, ah, tá bom, beleza, agora voa. Só que ele não te fortaleceu, né? Ele te jogou para baixo, ele minou teus sentimentos, ele minou tua autoestima e chega um momento que ele fala para você voar. Só que aí você não tem asa, porque ele cortou. Então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com aquilo que a gente diz para os nossos filhos e com aquilo que a gente ouve dos nossos tios, pais, amigos, parentes, o que for. Entendeu? A gente tem que ter filtro. Como dominar o medo? Né? Como dominar o medo? Assim, é um negócio simples, tá? A partir do momento que você não tem o que eu ficar falando aqui mais 3 horas, porque é um negócio muito simples de dominar o medo. Exige treinamento, mas assim, de falar, eu não vou falar 3 horas, eu vou falar, tem três pontos. A melhor forma de dominar o medo que eu conheço é agir. Ação cura o medo. Então, assim, quando você posterga algo, você quer mudar de emprego, você quer ter um salário melhor, mas você está esperando. Você está com medo. Se você tem algum desafio para fazer na tua vida, mudar de país, qualquer coisa, e você está demorando, você está com medo. A melhor forma de consertar isso é agindo. Então, se você tem medo, coloca na tua agenda. Se for, por exemplo, mexer na internet, eu não sei mexer na internet, mexer no computador, coloca na tua agenda, aprender a mexer no computador, e vai lá e faz. Entendeu? Você vai ver que você vai se sentir bem depois disso. Né? Vai lá e faz. A outra coisa, além de agir, e ação massiva. Então, por exemplo, se você tem medo de pular de trampolim. Oi, Valentina de Portugal. Beijos para você, Valentina. Então, por exemplo, se você tem medo de pular de um trampolim,
Na primeira vez você se joga e vai de qualquer jeito, com medo mesmo. Na segunda você já vai com menos medo, na terceira você vai com medo, na quarta você está pulando de peito aberto o trampolim. E é só assim, é ação e ação massiva contra o medo. A outra coisa é mudar a tua filosofia. E o que é a filosofia? São as práticas, né, que revelam a forma de você pensar e de você sentir. Na verdade, aqui eu estou falando de filosofia de vida, é mudar a tua forma de pensar, é mudar a tua forma de agir e pensar. Isso não é do dia para a noite, mas você pode começar agindo, e depois você começa a mudar a tua filosofia de vida. E depois é você condicionar, controlar e observar seus pensamentos, né? Saber que eles são responsáveis pelas suas ações e pelas reações que você está tendo na tua vida. Então, são os teus pensamentos com as tuas ações que estão refletindo na tua realidade e nos teus resultados. Então, a primeira dica, agir. A segunda, mudar a sua filosofia de vida. Isso, as leituras te ajudam, os livros te ajudam. O Napoleon Hill é ótimo para isso. O Quem Pensa Enriquece, Mais Esperto que o Diabo, As Leis do Triunfo, né? E depois, condicionar e controlar e observar os seus pensamentos. Que bom que você gostou, Jéssica. Então é isso, assim, eu posso falar depois em outros periscopes, dar mais detalhes de medo, né? Mas basicamente é isso, né? O medo, como eu falei, do livro Napoleon Hill ali, ele é um sentimento inventado na nossa cabeça. Ele é um sentimento inventado, então, valeu, Helena. Então, você pode controlar. E aí, para você ter liberdade verdadeira, liberdade para você ser você mesmo, que é a melhor coisa que você tem na vida, é ser você mesmo, você tem que, eu não sei como é que se fala isso em português não, cara, mas é tipo self-mastery, é ter o domínio da sua própria mente, é ter o domínio da sua própria cabeça. Essa é a principal arma que você pode ter, para você ter liberdade, para você ter, é o oposto, né, para você tirar o medo da sua vida. Gente, quem quiser, deixa eu falar aqui, olha só, esse aqui é o meu site, www.marcossaunier, vocês estão vendo invertido, né? marcossaunier.com.br. Quem quiser, que bom que você gostou. Quem quiser acessar lá, eu falo de gratidão, eu falo de medo, tem várias sacadas lá. E aí você entra lá, se cadastra e você vai receber. Que bom. E esse aqui é o meu e-mail. marcossaunier.coach@gmail.com. Então, qualquer coisa que você queira acrescentar, qualquer dúvida, manda um e-mail para mim. E hoje vai ter Valeu, Paulinha. Gratidão por estar aqui. Obrigado, beijo. E hoje vai ter um webinário mais tarde, né? Fala sobre a timidez, que também é um tipo de medo. Então, a timidez, ela se encaixa, ela pode estar encaixada, na verdade, naquilo que a gente falou, né? É o medo de se expor, é o medo de falar em público, é o medo do que os outros vão pensar, né? Mas, na verdade, como eu falei, isso não é um medo físico, é mais um medo emocional. É assim, cara, como que eu vou me sentir diante dessa situação? Então, assim, treina antes. Quando eu comecei, uma vez eu fui dar uma palestra, e eu tive uma experiência de fazer uma palestra sem me preparar. E aí o que aconteceu? Eu tive medo, porque não estava preparado. Na outra palestra que eu dei, eu fui super bem. Por quê? Porque eu estava preparado, eu não tive medo nenhum. E então eu até estranhei, porque estava chegando o momento da palestra e eu não estava ficando com medo. Eu falei, caramba, eu não estou com medo nenhum, estranho, vai dar uma creca lá, vou ter alguma ziquezira. Só que não, eu tinha me preparado. Então, assim, né, quando você está preparado mentalmente, você consegue dominar o medo. O medo é puro gerenciamento de pensamentos. O medo é só isso, gente. O medo é uma criancinha no quarto escuro. Então, se o quarto está escuro e aquela criancinha está lá, ela começa a ver um monte de coisa ali, um monte de figuras. A partir do momento que você acende a luz, que você gerencia seus pensamentos, o medo some. Entendeu? O medo some. Então, o medo você não pode deixar a tua cabeça livre, né? Porque os pensamentos, eles são... O teu cérebro é um músculo involuntário, né? Teu cérebro é um músculo involuntário. Então, ele vai trabalhando ali, ele vai entrando, ele não tem filtro. Então, você tem que gerenciar. Né? Você tem que condicionar o teu cérebro. Senão, o que acontece? Eu acho que o Napoleon Hill fala isso no livro. O medo é um diabinho pintando um quadro na tua cabeça. Se você deixar, ele vai pintar. O mais feio possível. E é por isso que a gente tem tanta gente hoje que estão em empregos que não gostam, que estão em vidas que não gostam, que estão em relacionamentos que não gostam, com medo de mudar às vezes, né? Com medo de perder alguma coisa. O que a pessoa tem nesse momento?
Pô, a pessoa está num relacionamento e não quer mudar. Ela tem medo de perder alguma coisa que ela já tem aqui nesse relacionamento que ela está aqui, embora não esteja ruim, embora não tenha mais amor, mas ela já tem alguma coisa, então ela tem medo de mudar. No emprego, ela tem o medo de perder as amizades, ela tem o medo de não dar certo lá. Pô, ela já está aqui, ela já está com salário aqui, já conhece as pessoas, já conhece a rotina, ela tem medo de perder a rotina, né? Ela tem medo de mudar de bairro, se vai ter trânsito, se não vai ter trânsito. Então, assim, são uma série de medos. Mas, na verdade, esse medo resultou, por exemplo, nesse momento, em que a pessoa permaneça no emprego que ela não está gostando. Então, você está vendo como o medo ele vai te minando de diversas formas, e ele vai travando a tua vida, se você deixar. E aí, o que o medo faz? Ele trava a tua liberdade. Você perde a melhor coisa que você tem na vida, que é a tua liberdade, para ser você mesmo, né? Porque você não pode ser você mesmo com medo da crítica, com medo do que os outros vão pensar. Imagina se eu tivesse com medo agora do que os outros vão pensar. Pô, o Marcos está fazendo um periscope falando de medo, os meus amigos da propaganda. Pô, então assim, eu não estou nem um pingo preocupado com eles, entendeu? Eu não estou nem um pingo preocupado com eles. E assim, se alguém falar alguma coisa depois, eu falo assim, pô, cara, obrigado por compartilhar. Só, ponto final. Tá bom? Então, que bom que vocês gostaram. Quem gostou, bota um coraçãozinho aí, para eu saber se tá legal, se não tá. Se vocês estão me ouvindo, se vocês ainda estão aí. Valeu. Legal, gente, legal, valeu. Então, eu trabalho muito isso, né? Como coach, trabalho medo, trabalho performance, eu sou coach de alta performance. Eu não me apresentei hoje, olha só que doido. Não tô bem não, gente. Eu sou coach de alta performance e eu ajudo pessoas, né, em momentos difíceis do trabalho e na carreira a se fortalecerem emocionalmente para tomar decisões que lhe tragam mais propósito e felicidade, tá bom? Eu vou estar sempre falando sobre esses assuntos com vocês nos periscopes, no meu site lá, que eu já mostrei o endereço aqui, marcossaunier.com.br. Eu tenho uma página no Facebook, o Transforme Sua Vida, né, a fanpage no Facebook. E eu passei meu e-mail aqui. E agora vai ter um webinário daqui a pouco, às 8 da noite, que vai estar com a Paulinha Abreu, que é coach de alta performance, e a Carol Caracas, que é coach de empreendedorismo. E eles vão falar sobre isso, né, sobre empreender, sobre felicidade, sobre tomar decisões. E assim, se fosse você, pô, hoje é feriado, né? A gente no Rio é feriado, em São Paulo não sei. Mas vale a pena, vai ser às 8 da noite. Vários assuntos bacanas, uma vibe super legal dessas duas, eu conheço as duas pessoalmente. Então vai lá e deixa eu passar o link para vocês. O link é esse aqui, ó. Então se inscreve que vai ser às 8, tá? Deixa eu ver. Gente, vocês veem invertido? Responde sim ou não. Você vê invertido aí do jeito que eu tô vendo? Ou só eu que vejo invertido? Porque senão eu não sei como é que eu faço pra... Eu não sei como é que eu faço. Não, você vê certo, né? Então tá bom. O link é esse aqui do webinário, tá bom? Vai ser às 8 horas, com a Paula Abreu, e com a Carol Caracas, tá? E o tema vai ser Empreender com Felicidade. Então vale a pena, a gente está começando o ano, anotaram aí, né? 8 horas, se inscreve lá, ainda dá tempo. Vai ser às 8 horas e ainda dá tempo de se inscrever, tá bom? Obrigado por vocês estarem aí e a gente se vê no próximo Periscope. Um beijão.